eu subo nessa tribuna e falo favorável a este PL 96 de 2022, primeiro porque nós já tínhamos, né, proposituras na casa, né? Tinha um PL delegada Graciela, assinada com um conjunto de deputadas, da deputada Marcelia, meu PL 597, né, que versam sobre o mesmo tema. Impressionante, e eu me pergunto sempre, qual é o problema do governador assumir os PLs dos deputados? Nenhum problema, porque se nós formos olhar o PL 96, ele não tem, deputado Barba, nada a mais, faltam elementos, mas não difere dos que estão na casa, né? Poderia ter sido apensado, transformado num PL da casa, e que legal, a casa estaria assumindo o seu papel de legislar sobre uma causa nobre, né? Que é a dignidade íntima. Tão difícil, tema tão difícil para nós mulheres, sobretudo quando estamos nas escolas públicas e entramos na puberdade, né? Enfim, espero que eu possa falar o termo aqui, que a gente, né? Mas que as meninas, nós meninas, menstruamos e passamos, quando na pobreza, por dificuldade, às vezes não tem o absorvente higiênico, né? E por que não ter isso, o poder público assumir isso como política pública? Sim, né? Então, quantas vezes nas aulas de educação física, né, você não prevê o momento que vai se menstruar. Então, você está lá, nem percebeu, e os meninos riam, e aquela coisa toda. Então, deixa você numa situação vexatória, né? A gente fica incomodada e até com um certo receio. Falar, por que só com a gente, mulher? Quando isso é dignidade, né? É uma coisa que faz parte até da natureza do ser mulher, né? Específico nosso. Então, o PLC 96, 22, ele não tem que ser apedrejado. Nós vamos votar favorável, por óbvio que sim. E porque também incorporou, dessa vez, deputada Marcelia, emendas que aprimoram, né? Emendas, por exemplo, hoje não é mais só o absorvente, né, que se usava sempre. Hoje tem um dispositivo plástico que é lavável e que também pode. Então, isso está previsto nas emendas, foi incorporado, assim como foi incorporado também, né, a questão do meio ambiente, que trata dessa questão. Então, este PL, ele trata desta forma, e isso, então, nos leva, de maneira tranquila, a apoiar, assim como apoiar também o substitutivo da delegada Graciela, né, que incorporaria também a totalidade. Hoje teve o Congresso de Comissões, né, e foi aprovado o PL, inclusive com o nosso voto, é claro, aprovando as emendas e aprovando o substitutivo também. É importante agora, eu quero fazer uso da palavra e pediria a atenção dos nobres deputados e deputadas, que o dia de hoje, acho que para todas as bancadas, né, é um dia de troca, né, dos seus líderes, de suas líderes, mulheres. E eu, então, deixo a liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter como líder a deputada Marcelia, né? Que bom entregar
né, a liderança não que foi ruim. Nós tivemos, claro, uma liderança brilhante de um homem que foi deputado Barba, né, e ficou até por 2 gestões, pelo nosso apoio. E, junto comigo também, estava na minoria o deputado Zé Américo, que fará uso da palavra aqui. Ele vai fazer a apresentação do nosso novo líder da minoria. Mas eu estava dizendo que, para mim, é uma honra, deputada Marcelia, passar para a senhora, né, a liderança e, ao mesmo tempo, por óbvio, tenho certeza que Vossa Excelência fará uma belíssima liderança, né, calcada nos nossos princípios. A bancada nossa é uma bancada unificada, né, é uma bancada que tem alta qualidade no debate político, no debate, né, sobre os diversos temas, e tem a capacidade de articulação também. Isso é muito importante, né? Porque liderar não é para a bancada, mas a gente lidera com os outros companheiros, deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu, por exemplo, iniciei a minha gestão, minha legislatura aqui, eu e a deputada Janaína, né, em total divergência. É verdade que nós vamos continuar com as nossas divergências, mas entendemos que, em muitos pontos, dava para convergir, por que não? Né? E convergimos, divergimos, e assim foi. Né? E tocamos com mais alto grau, né, de respeito entre nós, assim como outros deputados. O deputado Douglas Garcia, hoje, né, ele pulou uns 2 partidos, chegou num outro partido hoje, mas está aí também, né, na esteira de quem nós articulamos muito bem, como também me articulei muito bem com outros deputados de espectro político diferente do meu, diferentes totalmente do nosso. Então, o exercício de ser líder, ele nos dá essa capacidade, ele é muito interessante. Porque quando a gente entra deputado, você entra, sim, fortemente eivado pela questão ideológica, e ela tem que ser. Mas a articulação também pode levar a avanços ideológicos. Eu quero deixar essa liderança, até deputada Graciela, que ela está ocupada ali no cantinho. Se ela puder me ouvir, eu, um dia conversando com a senhora, até vou fazer esse convite para a senhora agora, nós conversávamos sobre o triste confisco dos salários dos aposentados e pensionistas, que foi aprovado aqui nesta casa, na reforma da Previdência. Vossa Excelência veio até mim e disse: Bebel, vamos juntar, né, e vamos criar um PDL da casa para derrubar esse confisco dos aposentados e pensionistas. Mas é um PDL da casa, não é da bancada A, não é da B, não é da C, não é da D. Nós vamos juntar enquanto casa e colocar isso em pauta. A hora que o governo colocar a sua pauta, nós vamos colocar a pauta também dos aposentados e pensionistas. O que é importante para ele, também é importante para os aposentados e pensionistas. Nós temos o dever de devolver esse direito a esse setor, a essa parte do funcionalismo público que foi duramente agredido, pela reforma da Previdência. Nós temos que fazer, né, esse desenho, porque a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apontava para o processo. Eu usava um outro termo até, desaposentação. Muitas vezes chamada de mentirosa, muitas vezes desacreditada, mas creio, deputada Graciela, que nós podemos, sim, levantar essa bandeira para que a casa devolva o direito
dos aposentados e pensionistas. Não vai adiantar o meu PDL sozinho, que não vão dar palanque para nós. Nem o da senhora, o do deputado Gianazzi também e o do outros. Mas se juntarmos força, a gente consegue, com certeza. Por último, não menos importante, eu vou pedir a atenção dos senhores sobre a dita nova carreira. E vocês vão dizer, mas essa deputada, ela nunca se contenta com nada? Ela não vê nada de positivo? Não, porque não tenho como dizer que é positivo algo que, por exemplo, está sendo apresentado em um final de um governo, sem nenhum debate com as entidades representativas do funcionalismo público, do magistério, e nós temos que, na calada da noite, criado no gabinete, no último mês de governo deste governador, também no último mês, suponho, do secretário Rossielli, aprovar este projeto de lei que vai ser o desmonte da carreira dos profissionais da educação no estado de São Paulo. E eu vou de novo dizer para vocês, não caiam nessa de que é bom, como falaram para vocês, que o PLC 26 era bom, que não tinha problema nenhum, e vocês andam o estado de São Paulo e estão sendo cobrados. Se aprovado isto aqui, os senhores serão cobrados, porque acabou com a carreira de uma das mais importantes categorias do funcionalismo público. Por que que acabou? Porque acaba, por exemplo, com a forma de evolução pelo tempo de serviço como se fosse negativo. Impõe só provinha, avaliação. Eu pergunto aqui para os policiais, vocês querem ter salário mediante avaliação? Vocês querem reajuste salarial? Vocês querem reajuste salarial. Então, não vote para nós esse tipo de coisa. Vote para nós em reajuste salarial. É isso que nós queremos. Retire disto aqui a tabela dos 10% e destaquem, por favor, não nos coloquem numa encalacrada, que se não votar isso aqui, não tem 10% dos professores. Tem como fazer isso sim, porque nós fizemos no PLC 26, separando a votação, nós fizemos votação separada, nós fizemos votação separada no 410, e aqui pode fazer uma votação separada também, para não nos obrigar a votar, porque tem 10% para os professores aqui nessa carreira. Se tem um PL que trata, um PLC que trata de reajuste, então que nos coloque lá os 10%. Retire da tabela que está aqui. Porque isso é uma injustiça, isso é chantagem, isso é jogo sujo, e isso nós não vamos admitir. Os professores amanhã estarão na Paulista. Aliás, o funcionalismo público estará. Porque nós vamos protestar quanto a isso aqui. Isso aqui é enganação. Isso aqui é inverdade. Isso não é verdade. Todas as vezes que eu subi aqui, todo mundo pergunta, mas você só fala contra, mas como é que eu vou falar a favor? Se nada foi a favor. Se na prática demonstrou o que a gente falou. Então, por favor, por um crédito na nossa profissão, não votem do jeito que está nisso aqui. No mínimo, tire a tabela do reajuste, para que nós possamos, né, discutir outros pontos. Falei com o líder do governo, mandamos, só eu tenho 87 emendas, vocês fizeram emendas, né, para poder aprimorar, para poder, no mínimo, melhorar e retirar a tabela dos 10% daqui desse PLC número 3. Muito obrigada.